A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 41. Mateus 25, 41, lemos assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Que palavra dura de se ouvir dos lábios do amado Jesus. Mas quando o amado Jesus retornar, ele vai se assentar no trono da sua glória. Irá separar os bodes das cabras e vai colocar os bodes e as cabras à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E vai dizer às ovelhas: Vinde, bendito do meu Pai, entrai para o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas para os que estiverem à sua esquerda, os bodes, as cabras, como é ilustrado aqui, dirá aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha só. Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quero falar de alguns elementos eternos nos evangelhos. Eterno, não é que vai queimar e para de queimar, mas será eterno, o fogo eterno. Oh, meu Pai, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nenhum de nós vá parar no fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Aqui ainda mostra outra coisa, Mateus 25, verso 46. Irão esses para o tormento eterno. O fogo é eterno e o tormento é eterno, mas os justos para a vida eterna. Oh, maravilha, e para a vida eterna. Mas olha só, o fogo eterno, o tormento eterno. O tormento será eterno, assim como a vida será eterna. Então, o fogo eterno, o tormento eterno. Vamos a Marcos, capítulo 3, versículo de número 29. Olha aí, o único pecado que não tem perdão. Presta atenção nisso. Marcos 3, verso 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, e ontem nós falávamos de 7 passos para a apostasia, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então nós temos aqui o juízo eterno, e o juízo será eterno, porque a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo e cometeu o pecado eterno. Todo pecado Deus pode perdoar, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo comete o pecado eterno. Jesus diz que não obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então nós temos aqui mais duas coisas eternas: o juízo eterno. Uma vez que o juízo foi proclamado, será eterno. Se a pessoa sofrer a eterna perdição, estará eternamente perdido. Então o fogo é eterno, o tormento é eterno, o juízo é eterno, porque a pessoa cometeu o pecado eterno. E o pecado eterno é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que nós possamos pedir perdão a Deus de todos os nossos pecados e nunca venhamos a blasfemar do Espírito Santo ou a negar o Espírito Santo em nossas vidas, que nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. O fogo eterno, o tormento eterno, o juízo eterno, o pecado eterno. Mas Deus, o nosso Deus, quer nos dar a vida eterna. O nosso Deus nos ama, quer que nós escapemos do fogo eterno, do tormento eterno, do juízo eterno, e que jamais venhamos a cometer o pecado eterno para sofrer a morte eterna. Vamos a João capítulo 3, versículo de número 16. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obtenha a vida eterna, adquire a vida eterna, crendo em Jesus, entregando o teu coração, pedindo a Deus perdão pelos teus pecados, e obtém a vida eterna em Cristo Jesus. O fogo eterno, o tormento eterno, o juízo eterno, o pecado eterno, a vida eterna. Que nós adquiramos a vida eterna. Vamos falar de outra coisa eterna, que é mencionado em Lucas capítulo 16, versículo de número 9. É Jesus que está falando, e ele diz: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos. É outra coisa que aparece aqui no Evangelho. Os tabernáculos eternos. O fogo eterno. O tormento eterno. O juízo eterno. O pecado eterno. A vida eterna. Os tabernáculos eternos. E por último, para terminar, Lucas capítulo 1, versículo de número 33, são palavras do anjo Gabriel a Maria. E ele disse, falando de Jesus, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino eterno, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será um reino eterno. Ele será rei eternamente. Que nós possamos adorá-lo por toda a eternidade. Que tenhamos a vida eterna, crendo nele, e possamos ser recebidos nos tabernáculos eternos para gozar do reino eterno. 7 elementos eternos nos evangelhos. Primeiro, o fogo eterno. Segundo, o tormento eterno. Terceiro, o juízo eterno. Quarto, o pecado eterno. Que nós não venhamos a cometer o pecado eterno para sofrer o fogo eterno, o tormento eterno, o juízo eterno. Mas que venhamos a crer em Jesus para ter a vida eterna. Ser recebido nos tabernáculos eternos, no reino eterno. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.